Aprendendo com a Divina Vontade, número 62, Livro do Céu, volume 9, início do volume. Clamamos a presença da Divina Vontade, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos traga a sua vontade, que é única, né? A vontade de Deus, essa vontade que criou o céu, a terra, você, eu, tudo que existe no mundo visível e no mundo invisível. Vamos dar gratidão a este Deus por tantas riquezas e belezas e por toda a obra que Ele já está fazendo no nosso interno. É assim, porque quando nós paramos para ler o livro do céu, pronto, a gente, né, consciente ou não, a gente está dando passos para dizer o sim. Sim, Senhor, eu quero viver na tua vontade, com a tua vontade, pela tua vontade, em tua vontade. Ou seja, a vontade de Deus dominando, reinando, soberana sobre as minhas ações, sobre as suas ações. Depende, né, do nosso sim. Se estamos aqui, é porque nós já demos este sim ou estamos querendo dar este sim. Glória a Deus, né? Então vamos começar já agradecendo e iniciando o primeiro trecho deste volume. 10 de março de 1919. O Pai só faz uma coisa com Jesus. Jesus dá-se continuamente às almas. Continuando meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma, com o menino de Jesus nos braços, e eu disse-lhe: diz-me, meu querido, o que faz o Pai? E ele: faz uma coisa comigo, uma só coisa comigo. Assim, o que faz o Pai, faço eu. Então eu acrescentei: e com os santos, o que você faz? E ele: dou-me continuamente, assim que eu sou vida deles, gozo, felicidade, um bem imenso, sem termo e sem limites. De mim estão cheios, em mim tudo encontram, eu sou tudo para eles, e eles são todos para mim. Ó, que trecho bendito. E aí a gente vai continuando. Eu, ao ouvir isto, queria como me zangar, e lhe disse: aos santos te dás continuamente, em troca de mim tão limitado, tão avaramente e em intervalos. Quer dizer, aqui ela quer dizer, em relação a ela sentiu que este dar-se de Jesus era limitado, não era contínuo, tinha intervalos. Até fazer-me passar parte do dia sem que venha, e às vezes demora tanto que me vem o temor de que nem sequer na noite virá. Por isso eu vivo morrendo, mas da morte mais cruel e impiedosa. E sem embargo dizia que me amava muito. E ele: minha filha, também a ti me dou continuamente, ora pessoalmente, ora com a graça, ora com a luz, em tantos outros modos. E além disso, quem te diz que não te amo tanto, tanto? Agora, enquanto estava nisto, veio-me um pensamento que perguntasse se era vontade de Deus meu estado, pois isto era mais necessário do que o que lhe estava dizendo. E perguntei. E ele, em vez de me responder, aproximou-se e pôs-me a língua na boca, e eu não pude falar mais. Sugava uma coisa que não sei dizer, e ao retirá-la, mal pude dizer: Senhor, volta logo. Quem sabe quando virás? E ele respondeu: esta noite virei de novo. E desapareceu. Então aqui nós vamos ver que Jesus diz aqui, deixa claro que. E ela faz essa indagação. Diz-me, meu querido, o que faz o Pai? Faz uma coisa só, uma só coisa comigo. Assim, o que faz o Pai, faço eu. Então, é aquela passagem da Escritura que diz: quem me vê, vê o Pai. Porque acho que foi João que perguntou a Jesus: mostra-nos o Pai. Aí Jesus fica triste: oh, meu filho,
Eu estou tanto tempo com vocês e vocês ainda não entenderam que, ao me verem, né, vocês estão vendo o Pai. Porque nós trabalhamos o quê? Em sintonia, em unidade. O que eu faço, o Pai faz. Né? O que o Pai faz, eu faço. Então, eu acrescentei, e com os santos, o que faz? E ele, dou-me continuamente. Então, Deus está sempre se dando. E ao se dar continuamente aos santos, e os santos receberem, né? Porque Deus pode dar suas graças, bênçãos, enviar tantas coisas boas, porque Deus é bom, mas se a gente se fecha, não adianta nada. Né? Não, os santos fazem o quê? Os santos correm e abraçam, né? Porque Jesus é a vida deles, é o gozo, é a felicidade, é o bem imenso. Continuando. Então, o interessante aqui também é que Luísa, ao ver que Jesus demonstra na sua fala este transbordar nos santos, né? Sem limites, sem termo, ele é o bem imenso dos santos. E ele diz, de mim os santos estão cheios, em mim tudo encontram. Eu sou tudo para eles, e eles são todos para mim. Olha, aí Luísa, então quer dizer que eu passo aqui às vezes o dia inteiro sem o Senhor. O Senhor vem limitado, né? Em intervalos, não se dá totalmente, ela pensando. Jesus disse, não, minha filha, eu me dou continuamente. Ora, pessoalmente, ora com a graça, ora com a luz, e em tantos outros modos. E aí, nós vimos que Deus está continuamente conosco. É um Deus Emanuel. Um Deus conosco. Ele quer fazer parte da nossa história. Mas para isto, volto a dizer, o nosso coração precisa se abrir. 1º de abril de 1909, Jesus adorna a alma com as gemas que produz a dor. Sentia-me muito sofrida, a ponto de não poder me mover, e estava oferecendo meus pequenos sofrimentos junto com os de Jesus e com a intensidade de amor com a qual ele queria glorificar o Pai, reparar as nossas culpas e obter todos os bens que nos alcançou com seus sofrimentos, e dizia entre mim, faço de conta que estes meus sofrimentos sejam meu martírio, que as dores sejam os verdugos, que a cama é o lugar de tortura, que a imobilidade é a corda que me tem atada para fazer que chegue a ser mais amada e amante de meu sumo bem. Mas verdugos eu não vejo. Então quem é meu carrasco, que não só no exterior do corpo, mas também nas partes mais internas, até no fundo de minha alma, me lacera, me despedaça, tanto que o cerco da vida, me parece que quisesse romper-se. Meu carrasco é propriamente Jesus bendito. E nesse momento, quase como dentro de um relâmpago, me disse, minha filha, é demasiada honra para ti ser eu teu carrasco. Eu não faço outra coisa que como alguém que deve desposar a noiva e fazê-la aparecer em público, para fazer que tenha uma bela apresentação e para fazê-la digna dele, não confia em ninguém, nem sequer nela mesma, senão que ele mesmo a quer limpar, pentear, vestir, adornar com pedras preciosas, com brilhantes. Esta é uma grande honra para a esposa. E, além disso, não terá nenhum pensamento sobre se agradará ao seu marido ou não, se lhe agradará como se adornou ou a tomará por uma tola ao não ter sabido adivinhar o modo para lhe agradar mais. Assim faço eu com as minhas esposas amadas. É tanto amor que eles tenho que não confio em ninguém. Me vejo obrigado a fazer-me de verdugo, mas verdugo amoroso.
E ora a lavo, ora a penteio, ora a visto, com o vestido mais bonito, agora as joias, mas não com joias saídas da terra, que são coisas superficiais, senão com joias que faço sair do fundo da alma, das partes mais profundas, que se formam com o toque de meus dedos que criam a dor. E da dor saem as joias. Converte a vontade em ouro, e esta vontade, convertida em ouro por minhas próprias mãos, fará sair joias preciosas de todas as cores e as coroas mais belas, os vestidos mais magníficos e as flores mais perfumadas, as músicas mais agradáveis. E eu, com minhas mesmas mãos, à medida que a faço produzir, assim irei arrumando tudo para adorná-la sempre mais. Tudo isto passa com as almas sofredoras, assim que não tenho talvez senão em ti dizer que é uma grande honra para ti. Nossa, como o Senhor nos quer adornar. Veja, olha aí. Ele diz o quê? E ele dá um exemplo bem nosso, né? Quer dizer, um casamento. A noiva está se preparando para o noivo. Só que não é a noiva que se prepara, ou outras pessoas vêm preparar a noiva, mas é o próprio noivo, o próprio Jesus, que se veste, né? Como o seu carrasco. Mas não é qualquer carrasco, é um carrasco amoroso. Lá em cima, Luísa dizia assim, queria glorificar o Pai. O Pai era para reparar as nossas culpas. Então, junto com Jesus, ela queria reparar o Pai. E ela fazia o quê? Faço de conta que estes meus sofrimentos sejam meu martírio, que as dores sejam os verdugos, que a cama é o lugar de tortura, que a imobilidade que ela estava é a corda que me tem atada para fazer que chegue a ser mais amada e amante de meu sumo bem. Mas verdugos eu não vejo. Então quem é meu carrasco? Né? No final ela pergunta. Aí Jesus, sou eu. Sou eu. E nesse momento, há o que? Um relâmpago dentro dela. Né? Minha filha, e aí Jesus vem explicar que ele é um carrasco moroso. Por quê? Porque ele quer trabalhar, quer preparar as suas noivas, as almas aqui, sofredoras. Ele quer preparar. Ele vai cuidar delicadamente, ele vai pensar em tudo, nos mínimos detalhes. Para quê? Para adornar aquela noiva de acordo com a sua vontade, com o seu gosto, da sua forma. Então ele vai limpar, vai pentear, vai vestir, vai adornar com pedras preciosas, com brilhantes. E isto é uma grande honra para a esposa. Para a esposa, né? Porque ela sabe ali o quê? Que ela se colocando, vamos dizer assim, numa postura de quê? De aceitar tudo que Deus envia, ela está o quê? Sendo adornada com pedras preciosíssimas, não vindas da terra, né? Mas joias saídas do fundo da onde? Da alma, das partes mais profundas, que se formam com o toque dos dedos de Deus. Né? Esses toques que criam o quê? A dor. Então, quando Deus nos toca, ele vai criar a dor. Esta dor é para quê? Para sofrer? Por sofrer? Não. Da dor saem o quê? Saem joias. Converte a vontade em ouro. E esta vontade convertida em ouro, por minhas próprias mãos, fará sair joias preciosíssimas, de todas as cores, e coroas mais belas, vestidos magníficos, flores perfumadíssimas e músicas agradabilíssimas. Então, e eu com minhas mesmas mãos, à medida que a faço produzir, assim irei arrumando tudo para adorná-la sempre mais. Então Deus está sempre arrumando as almas sofredoras. Ele toca nas almas pela dor e esta dor se transforma nesses preciosíssimos tesouros. Aí a gente vê o valor do sofrimento. Não é qualquer sofrimento, mas o sofrimento que Deus nos envia,
ele vai transformando, ele vai vestindo a alma, ele vai perfumando a alma, ele vai adornando, ele vai colocando joias, mais e mais e mais, porque os dedos de Deus vão tocando aquelas almas e elas vão sendo moldadas conforme a sua vontade. E não conforme a vontade da noiva. Eu penso que esse vestido vai fechar. Quando o noivo me olhar, ele vai se apaixonar. Às vezes não. Não, se eu agir assim, se eu colocar o cabelo desse jeito, o perfume tal, ele vai ficar apaixonado. Ele vai agradar muito. Talvez não. Então, se Deus vem, ele pessoalmente arruma a alma, é uma grande honra para a alma. A conotação, como a conotação do sofrimento aí muda. 5 de maio de 1909. Os sofrimentos imprimem a santidade de Jesus na alma. Minha filha, as mortificações, misérias, privações, dores, cruzes, servem a quem se serve deles para imprimir minha santidade na alma e para ir embelezando de todas as variedades das cores divinas. Além disso, não são outra coisa que tantos perfumes de céu, com os quais a alma fica toda perfumada. Olha aí. Quando a alma se aproveita das mortificações, das misérias, das privações, das dores, das cruzes, das tribulações, né, das provas que Deus manda, isso vai imprimindo na alma o quê? A santidade. Vai embelezando a alma com todas as variedades de cores divinas. Além disso, tantos perfumes de céu vão sendo criados na alma, né? A alma vai ficar o quê? Toda perfumada. É o perfume da santidade. Cada alma tem seu perfume. Olha aí. Porque cada alma vai interagir de forma diferente com as mortificações que Deus manda, com as provas, com as tribulações, com as cruzes. Cada alma é uma alma. E a santidade vai também sendo moldada de forma, vamos dizer assim, individual, particular, para cada alma. Ela vai sendo embelezada com todas as variedades de cores divinas. O perfume que ela vai sendo gerado nesses movimentos são perfumes que vão impregnar toda a alma. Que beleza! Então a santidade é um trabalho profundo. Não é qualquer trabalho, é um trabalho de amor que Deus realiza na alma. E aí a gente vê, o mundo diz, nega o sofrimento, corra do sofrimento, não queira o sofrimento. Mas Jesus diz assim, olha, o sofrimento em mim, quanto benefício você, alma, consegue. Quantos bens você adquire, quanta beleza, né? Quanta beleza essa alma vai se enchendo. É de uma grandiosidade muito grande. Deus é de uma sabedoria que a gente fica assim, E ele diz, vinde a mim todos que penais e estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tá vendo? Quem vai aliviar a alma das suas penas, dos seus sofrimentos? O próprio Senhor. Ele toca a alma, manda a dor, mas ele mesmo cura. Ele fere e ele cura. Que bênção, né? 8 de maio de 1909. Quem muito fala está vazio de Deus. Vamos ver? Minha filha, quem muito fala é sinal de que está vazio em seu interior. Enquanto quem está cheio de Deus, encontrando mais gosto em seu interior, não quer perder aquele gosto. Lhe custa trabalho falar e só por necessidade fala. E mesmo falando, não se afasta jamais de seu interior. E tenta, por quanto está nele, imprimir nos outros o que sente em si. Enquanto que quem muito fala não só está vazio de Deus, senão que, com seu muito falar, trata de esvaziar de Deus os demais. Olha aí, vamos ver? Então, falar por falar não adianta nada, né? Vamos falar em Deus, porque a boca vai falar, né, daquilo que ela se encheu, né, ou do mundo, ou de si mesmo, do inimigo, ou de Deus. E aqui Jesus alerta
Quem muito fala é sinal que está vazio o seu interior. Porque quem está com o interior cheio, o que vai buscar? O silêncio. Orante, né? É aquele silêncio agradecido, obrigada, Jesus, porque o que fez Nossa Senhora no Magnífica? A minha alma glorifica o Senhor. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. É o espírito que vai exultando, né? A alma vai transbordando. Por quê? Porque Ele fez em mim grandes coisas. O Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas. Santo é o seu nome. Então Deus trabalha na alma. E Ele trabalha onde? No escondimento, no silêncio. Né? Quase que a gente nem percebe os movimentos que Deus está fazendo. Por quê? Porque Deus é silencioso. Nós que gostamos muito de falar, jogar conversa fora, falar demais. E às vezes esse falar nos atrapalha. Porque a gente nem se percebe. Às vezes nem percebe que está falando. Está falando e não percebe. Aqui o Senhor diz assim, quando o interior, né, ele está cheio de Deus, encontrando mais gosto em seu interior, não quer perder aquele gosto. E lhe custa trabalho falar e só fala por necessidade. Né? Então, quando a gente tem aquela graça de perceber que o interior está cheio de Deus, está pacificado, está tranquilo, quando para falar, a gente tem que falar às vezes, dá trabalho. Cansa de, ixi, eu não queria nem falar, eu não queria nem fazer isso. Mas tem que fazer, né? É um esforço, porque seu interior está cheio de Deus. Então ela quer ficar no silêncio, a alma quer ficar no silêncio, na quietude, né? Aproveitando, saboreando a presença do Senhor dentro dela. E não falando. E se fala, aquela alma, ela vai falar o quê? O que ela está sentindo, vivendo, experienciando. Ela vai transmitir aquilo para as outras almas. Enquanto quem fala por falar, né, só para encher, vamos dizer assim, o ambiente, para não ficar em silêncio, porque o teu próprio silêncio a incomoda tanto, não só está vazio de Deus, senão que com o seu muito falar, trata de esvaziar de Deus os demais. Olha aí, ainda prejudica. Se prejudica, ainda prejudica o outro, porque tira até o pouco de Deus que o outro tinha, tira. É sério, né? Então vamos pedir a Deus que na oração, né, que esse falar com Deus, que a gente não fale o que a gente quer e não o que e sim o que precisamos, né, ouvir. Porque a gente primeiro, quando a gente fala, a gente tem que se ouvir. O que eu estou falando? Eu não estou falando só para o outro. Primeiro eu tenho que falar para mim. Né? Falar por falar não vai dar bom resultado. 16 de maio de 1909. O sol é símbolo da graça. Vamos ver, vamos parar por aqui. Esse é o último trecho e vamos escutar o que o Senhor quer nos dizer. Minha filha, o sol é como um símbolo da graça, o qual, onde encontra vazio, ainda que fosse uma caverna, um subterrâneo, uma fissura, um buraco, desde que estejam vazios e haja alguma pequena abertura para entrar, entra e tudo enche de luz. Com isto, não diminui sua luz nos outros espaços onde está. E se a luz não ilumina mais, não é que lhe falte a luz, senão que lhe falta o terreno para poder difundir mais a sua luz. Assim é minha graça. Mas que sol majestoso envolve todas as criaturas com a sua influência benéfica, mas não entra senão nos corações vazios, e por quanto vazio encontra, tanta luz faz penetrar dentro dos corações. Mas como se formam estes vazios? A humildade é a pá que cava e forma o vazio. O desapego de tudo, mesmo de si mesmo, é o vazio em si. A janela para fazer entrar a luz da graça neste vazio é a confiança em Deus e a desconfiança de si mesmo. De modo que, porque confia em Deus, o outro tanto expande a porta para fazer entrar a luz e tomar dela maior graça. A guarda que guarda a luz
e a engrandece é a paz. Olha todos esses passos que o Senhor deu aqui, né? Então aqui ele diz, o sol divino, o sol da graça de Deus, né? É como um sol, o qual ele entra nos vazios, no vazio. Pode ser uma caverna, uma fissura, um subterrâneo, um buraco. Ele entra. E onde entra, ele vai expandindo a sua luz, né? As trevas vão dando lugar à luz. Onde a luz entra, as trevas têm que sair. Então, a luz, ao difundir, ao entrar nessas fissuras, nesses buracos, nesses recantos, ela não diminui nos outros espaços. Ela continua iluminando, continua se expandindo a sua luz. A graça de Deus é assim. Ela se expande sobre todas as criaturas. A graça traz essa influência benéfica nos corações, mas em que corações? Qualquer coração? Não. Nos corações vazios. Vazios de quê? De qualquer coisa? Não. O vazio aqui é porque não teve condições de encher. De encher de quê? Não basta encher de qualquer líquido. Tem que se encher da água viva, que é o próprio Deus. Então aqui ele traz esse detalhe. Não é qualquer coração que a graça entra e vai trazer os efeitos benéficos, mas nos corações que estão vazios. E porquanto o vazio encontra a luz, a graça encontra, tanto a luz faz penetrar dentro dos corações. Quanto mais aquele vazio estiver, né, na alma, mais luz de Deus entrará. Então aí ele diz, o desapego, que vazio é esse? Aí ele diz, que vazio, não é qualquer mas ele diz o vazio que é necessário para que a graça se expanda. O desapego de tudo, ó. Então, se o desapego de tudo é importante, Deus vai nos mandar situações onde nós devemos treinar o desapego. Ó. Outro, de tudo e de si mesmo. Ele vai dar situações onde a gente vai ter que se desapegar de nós mesmos. Às vezes a gente está apegado muito a nosso conforto, a nossa beleza, a nossa autoestima. Então ele vai mandar situações de contrariedades, difamações, calúnias, perseguições. Para quê? Para que a gente se desapegue de nós mesmos. Né? É o vazio e é o vazio em si. Então, o desapego de tudo, mesmo de si mesmo, é o vazio em si. Ó. Aí ele diz, a janela para fazer entrar a luz da graça neste vazio é a confiança em Deus. Então eu tenho confiança em Deus, ela vai servir como janela para que a graça, a luz da graça entre. Se eu não confio em Deus, já é um obstáculo, a graça para entrar. E a desconfiança de si mesmo. Quer dizer, eu confio em Deus e desconfio de mim. Ó, eu confio em Deus e estou sempre me observando, me olhando, né? Porque eu tenho que me desconfiar não de Deus, mas de mim. De modo que, porque confia em Deus, o outro tanto expande a porta para fazer entrar a luz e toma dela maior graça. Então, quanto mais eu confio em Deus, mais a porta da minha alma se expande. Né? E isso faz com que a graça abunde, aumente. A guarda que guarda a luz e a engrandece é a paz. Então, qual é o guarda que vai proteger esta luz que entra dentro da minha alma, do meu ser, e faz expandir, engrandecer? É a paz. Então, se eu estou em paz, se eu confio em Deus, né? Se eu me desconfio, vamos dizer, desconfio de mim mesmo, né? Essa porta vai se expandir e a graça vai entrar com muito mais intensidade, força e vai crescer. Mas tudo isso dentro de um contexto de quê? De paz. Olha aí como a paz é importante. E não a agitação, não a turbação, não a inquietação, não o falatório. E chegamos ao final agradecendo a Deus, né? Consagrando as nossas vidas à verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós consagramos nossa vida a Ele.
E dizemos, né, como João, capítulo 4, versículo 18, ele diz assim: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor. Então, quando nós estamos na divina vontade, nós estamos fazendo o processo de quê? De mandar embora, jogar fora o temor, a desconfiança de Deus, né? Abraçar o amor, porque o amor lança fora o quê? O castigo. Quem ama verdadeiramente vai amar o amado, não vai temer, não vai ter medo do amado. Não tendo medo do amado, é porque quem está imperando é o amor. O amor lança fora o castigo. E é isso que nós pedimos hoje, Jesus, na tua divina vontade. Lança fora de nós, dos nossos pensamentos, a nossa vontade, imaginação, memória, todos os momentos que nós não confiamos em ti, tivemos medo de Deus. Deus vai te castigar, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus está só querendo me punir. Tal visão distorcida faz com que a gente se afaste do amor verdadeiro. E Deus é amor. Quem ama, abraça o amado, quer ficar perto dele e faz com que o amor se derrame mais e mais e vá vestindo a alma com as vestes nupciais elegantíssimas, magníficas, magníficas. Quase que não sai. Mas obrigada, meu Deus, porque é estas vestes que nós queremos. Estamos aqui na tua divina vontade, te ouvindo e aprendendo. A paz de Jesus e o amor infinito de Maria. Até o próximo momento. Compartilhe. O bem compartilhado é um bem multiplicado. Fiat.